A paz do Senhor, meus irmãos, saudações a todos que nos acompanham no nosso canal Evangelho pelo Mundo. Hoje temos um estudo, vamos falar da escatologia, que é o arrebatamento e grande tribulação. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Mas para aqueles que ainda não têm essa informação, gostaríamos aqui de elucidar aqui alguns detalhes. Existem 3 linhas interpretativas com respeito ao arrebatamento da igreja, que são estas linhas: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionista acreditam que Jesus virá para buscar a sua igreja após os 7 anos da grande tribulação. Logo, a igreja passará aqui no período do governo do anticristo dos 7 anos. Os mesotribulacionismo acreditam que isso se dará na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, que o arrebatamento se dará justamente naquele período em que acontece a abominação da desolação, quando de fato o anticristo põe as garras de fora, se apresenta como anticristo, profana o templo, que é o 3º templo de Israel, e se coloca ali uma imagem do anticristo e ele passa a exigir a adoração. Aí então os mesotribulacionistas acreditam que Jesus virá. E nós que somos da linha pré-tribulacionista acreditamos que isso se dará antes de tudo isso. Você poderá ter perguntas: por que existem essas divergências? As divergências existem porque muitas pessoas acabam atropelando algumas regras básicas da hermenêutica e da exegética. Mas se quisermos entender a palavra de Deus com clareza e com precisão, precisamos dedicar ao hábito de estudar a Bíblia. Não se deve ler a Bíblia como se fosse um jornal. Temos primeiramente examinar as Escrituras. Eu quero deixar uma regras básicas da hermenêutica e da exegética, para que te facilite no entendimento e o porquê nós somos os pré-tribulacionistas. Acreditamos que o arrebatamento se dará antes da manifestação do anticristo, antes do governo de 7 anos de anticristo nessa terra. O primeiro aspecto é que a hermenêutica ela estabelece regras para a interpretação das escrituras, e entre essas regras vou citar só algumas bem básicas aqui. Uma regra básica da hermenêutica se chama paralelismo de texto. Eu tenho que colocar um texto em paralelo com o outro para fazer uma avaliação. Também o paralelismo de ideias, de entendimento. Tem que fazer paralelo de entendimento de diversos textos dentro da Bíblia ou do texto que estão apontando para o mesmo rumo. Isso se chama paralelismo de ideias. Segunda básica regra de hermenêuticas é que a Bíblia não é de parte particular. A Bíblia ele interpreta a si mesmo. Eu não posso trazer uma revelação do irmão João ou do irmão Antônio. Depois falo: irmão João ou irmão Antônio, tenho uma revelação que vai ser dessa forma. Se essas revelações não estiverem alinhadas com a palavra, eu descarto, porque toda a interpretação tem que ser baseada dentro dos textos bíblicos, nunca fora dos textos bíblicos. Por isso, uma regra básica da hermenêutica é essa: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Terceira regra básica também da hermenêutica: nós precisamos entender a Bíblia é Deus conversando com o ser humano. E aqui neste livro, que nós conhecemos como a Bíblia, quando Deus conversa com a humanidade, nós precisamos entender que Deus aqui tem 3 interlocutores dentro da Bíblia. Deus conversa com 3 grupos de pessoas distintos. E eu preciso saber, quando estou lendo um texto, com quem Deus está falando. Quais são esses 3 grupos de pessoas que Deus fala na Bíblia? Primeiro,
Israel. Segundo, igreja. Terceiro, gentios. Então, quando eu estou lendo um texto, eu preciso saber para quem Deus está falando isso aqui. Israel, para a igreja ou para os gentios? E é aí que se dá a grande confusão de questão de pré, meso e pós-tribulacionismo. Para vocês terem uma noção, a origem de tudo isso, aí está principalmente nos capítulos 24 e 25 de Mateus. E como eu disse para vocês que é importante saber para quem que Deus está falando, quem é interlocutor, porque tem coisas que está falando para Israel que não serve para a igreja. Tem coisas que está falando para gentios que são aqueles que não são nem igreja e nem judeus. E aqui, então, vou trazer 2 textos para explicar para vocês que quem Deus está falando para Israel e outra está falando para a igreja. E os 2 estão em Mateus 24. Preste bem atenção. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Logo depois desse período de sofrimento, o sol se apagará e a lua não brilhará. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Nessa época, o sinal da vinda do Filho do Homem será visto no céu e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Um alto som de trombeta será ouvido, e o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão de um a outro lado do mundo aqueles que tenham sido escolhidos por Deus. Deus está falando aqui para Israel, não é para a igreja. Aqui está falando da segunda parte da volta de Jesus. Aqui está falando quando ele volta no final dos 7 anos, com poder e glória. Que aqui está falando que todo o olho o verá. E aqui também já está dentro daquele período da grande tribulação, que é o período onde haverá catástrofe e tragédias, que envolve a própria natureza. Então aqui é que nestes versículos Deus está falando a Israel. Agora vamos no mesmo capítulo 24, versículo 37 a 44, diz assim a palavra do Senhor: Pois assim como foi no tempo de Noé, também será quando o Filho do Homem voltar. Digo isto, pois antes de vir o dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ninguém sabia o que ia acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. A mesma coisa acontecerá quando o Filho do Homem voltar. Nesse dia, 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, se cuidem, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Lembre-se disto: se o dono de casa soubesse a que hora da noite o ladrão virá, ele ficaria acordado e não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. É por isso que eu digo a vocês que devem ficar preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que não estiverem esperando. Então, aqui está falando do arrebatamento. E esta mensagem aqui é para a igreja. Está falando que ele virá como ladrão e virá a hora que ninguém espera e virá de uma maneira inesperada. Está nos exortando para a vigilância. Então, dentro do mesmo capítulo, esses versículos aqui já não está se dirigindo para Israel, mas sim para a igreja, porque a igreja não espera aquela volta que todo o olho verá. A igreja espera o arrebatamento. E o outro aspecto também, comparando com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até 18, quando fala do arrebatamento, ali deixa bem claro que ele nem sequer pisará aqui na terra. Ele estará entre a terra e o céu.
nós encontraremos com ele nas nuvens. Ninguém vai ver. Os homens que estiverem aqui na terra, Israel nesse período, os gentios nesse período, não verão Jesus. A igreja encontrará com ele lá em cima, nos ares, no meio do caminho entre a terra e o céu. Já diferente do final dos 7 anos, quando ele pisará no Monte das Oliveiras, e ao pisar no Monte das Oliveiras, não vai suportar a sua glória, vai partir ao meio, e partindo-se ao meio, abrirá-se um grande vale, e naquele instante se dará a batalha do Armagedon, onde o anticristo, a besta, o falso profeta, serão aniquilados. Deus, através do poder de Jesus, vencerá todas as nações de uma forma ajuntada ali contra Israel. E a partir de um período de purificação, então será implantado o milênio. Então aqui fica 2 ilustrações que distinguem como interpretar a Bíblia. Vocês precisam buscar mais um pouco de conhecimento dentro dessas linhas de hermenêutica e exegética. Utilizassem e valessem das regras de hermenêuticas para fazer umas exegéticas bem embasadas. Eu espero ter ajudado, contribuindo de uma maneira simples dentro das minhas humildes capacidades, com um melhor entendimento dentro das Escrituras. Portanto, eu, na minha linha de pensamento, acredito que Jesus virá antes da grande tribulação. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos, pelo tempo que tiveram de acompanhar este estudo de escatologia, sobretudo do arrebatamento da igreja. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Evangelho pelo Mundo, lá no YouTube, assim também como no Facebook. Siga a nossa página Evangelho pelo Mundo. Não se esqueça de partilhar nossos conteúdos, deixando seu comentário. Deus te abençoe ricamente. Obrigado, até a próxima.